Eu já venho falando isso há algum tempo, de que certamente a Justiça do Acre, a Justiça não, né? A perita, a empresa perita, é, a empresa perita certamente iria pedir uma dilação, uma prorrogação do prazo para poder apresentar o resultado do seu trabalho. Isso me parecia tão óbvio, não é, que por vezes eu fiz esse comentário, quem acompanha a TV aqui sabe disso, não é? Foi testemunha desse comentário. Mas não é porque eu sou bidu, adivinho, mãe de nada disso. É análise de cenário, comportamento das pessoas envolvidas, não é? É fácil, de certa forma, para quem já milita nessa área, você conseguir fazer algumas aspas, né? Com aspas aí o que eu vou falar, alguma previsão, por assim dizer. Então não fiquei de maneira nenhuma surpreso. Eu cheguei a mencionar em uma determinada transmissão que eu falei pode pedir mais 60, 90, até 120 dias. Mas olha, foi na mosca, pois pediram o máximo de prazo. Poderiam ter pedido 180, poderia pedir 150, enfim. Mas eles pediram 120 dias para poder entregar aí o resultado dessa perícia. Bom, muito provavelmente isso se deve ao fato de ter um volume muito grande de documentos para serem analisados. Então, às vezes as pessoas questionam, pô, mas é a segunda, a primeira maior empresa do planeta nesse segmento? Sim, mas existe um corpo de pessoas, não é limitado, evidentemente, né? E isso não é uma análise que dá para você distribuir muito, não é? Tem que ter poucas pessoas envolvidas, ou relativamente poucas, para ter um entendimento comum. Até porque eu particularmente já tenho dito aqui que eu acho muito pouco provável, eu não estou dizendo que irá acontecer isso, mas na minha visão é bem pouco provável que haja algo positivo no resultado dessa perícia, não é? Eu acho muito pouco provável, até pelo cenário que se desenha. Agora, o curioso são os 120 dias, né? Então é importante deixar claro, porque algumas pessoas têm feito colocações nos comentários da internet de maneira equivocada. Então vamos deixar já de maneira muito clara quando que isso vai acontecer, até quando vai. Pois bem, o Carlos Costa fez um vídeo, como é de conhecimento de todos, não estou contando nenhuma novidade aqui, todos devem ter assistido, não é? E ele fez um vídeo dizendo que a juíza iria decidir se vai conceder os 120 dias de prazo e tal. Evidentemente que ele precisa ter essa fala. Eu não tenho o mesmo compromisso e nem envolvimento nos autos. Não é? Sou um divulgador, cidadão brasileiro e tenho a minha opinião aqui na minha análise profissional. Pois bem, o meu sentimento é de que é óbvio que a juíza vai conceder, até para não criar nenhum tipo de cerceamento, não é, ao direito né, da empresa perita fazer esse laudo, por assim dizer, de maneira bem tranquila, para não ter dúvidas no futuro. Porque se a juíza apertar, né, digamos que ela fala, não concedo 120 e vou dar 15 dias, então vou exagerar, só para criar uma situação. Não é? Se ela fizer isso, com certeza, o Ministério Público, primeiro que corre o risco desse laudo sair, né, qualquer nota, embora a gente saiba que ele está um pouco direcionado e tal, mas eu acredito que esse laudo, né, ele precisa ter, digamos assim, um tempo muito tranquilo para justamente evitar contestações lá no futuro. Esse é um dos primeiros objetivos, não é? A justiça vai considerar esse prazo, né? Não tenho a menor dúvida, e nada impede que lá na frente se peça prazo de novo. Se a juíza vai conceder ou não, isso é outra história, mas ele pode pedir, quantos forem necessários. Por isso que eles já pediram logo 120 dias, né? E são 120 dias, pessoal. Os 60 que já correram, acabou. Tá? Aquele prazo ele já acabou. Então os dias se acabaram, já iniciou um novo prazo? Ainda não iniciou. A empresa pediu, mas a juíza ainda não determinou. E só começa a correr o prazo a partir do momento que a juíza conceder. Então, quando sair a publicação, a decisão, por assim dizer, não é, da juíza,
e será uma decisão interlocutória, já vou entrar nesse ponto, a partir desse momento, e tão somente nesse momento, é que o prazo começará a fluir, não é? E daí sim a empresa perita vai poder fruir desse prazo para poder produzir aí o seu laudo, enfim, né, a sua perícia, ok? Então veja, o que acontece hoje? Tem algum prazo correndo? Não. A não ser que a juíza determine, né, o chamado efeito ex nunc, não, ex tunc, perdão, já troquei tudo. O chamado efeito ex tunc, ou seja, vale a partir de maneira retroativa, que eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável, não sei. Pode até ser que ela determine dessa forma, mas eu acredito que vai acontecer a partir do momento em que efetivamente ela conceder esse prazo. Aí vai começar a contar. Então, nesse momento, está contando prazo nenhum, até a juíza tomar a decisão de que forma ela vai conceder isso. Se é o efeito ex nunc, a partir de agora, ou ex tunc, retroagindo lá na origem, né, ou seja, quando cessou o prazo, segunda-feira, dia 16, já no dia 17, começar a fluir, o prazo de 120 dias que ela vai conceder. Ela pode dar esse efeito? Pode sim. Juíza, ela pode. Enfim, por quê? Em tese, a empresa seria o correto, a meu juízo. Porque, em tese, a empresa, a perita não parou, ninguém parou. Espero que não, né? Eles não devem ter parado, evidentemente, por nada. Eles estão lá trabalhando, produzindo e não está valendo prazo nenhum. Para nós, isso é muito terrível. Por quê? Vamos imaginar, não vai acontecer, pessoal, é só para ilustrar uma situação de direito, ok? Vamos imaginar que a juíza, por alguma demanda, ela só toma essa decisão daqui 30 dias. Pode acontecer. Não vai, porque já existe uma decisão interlocutória a caminho. Não é? Já existe uma decisão interlocutória já aí, na boca do forno, não é? Já está conclusos com a juíza, ou seja, está no gabinete dela para mais uma decisão interlocutória. E como eu já expliquei aqui, são decisões que não resolvem, não dão solução ao mérito da ação, ao mérito do processo. Apenas discutem questões marginais, questões periféricas, por assim dizer. E essa questão de prazo para perícia, isso não resolve o foco da ação, não é? Que é a acusação feita pelo Ministério Público. Por isso que se chama decisão interlocutória. Então, já existe mais uma decisão interlocutória, já concluso para isso. Então, imagino eu que no decorrer dessa semana ainda, hoje, não, semana que vem, hoje é sexta, me desacostumei um pouco com os dias de transmissão. Mas, de qualquer forma, no decorrer da semana que vem, essa decisão deve sair, deve ter a sua publicação, e nós saberemos aí como é que será isso. Se ela vai conceder o 120, se ela vai diminuir para 90, ela tem o pátrio poder de fazer o que quiser. Não é? É óbvio, né? Sempre dentro de um princípio jurídico, não é? Que é o princípio do bom senso, não é? Que deveria permear todos os atos jurídicos, mas nem sempre acontece assim, não é verdade? Então, vamos do princípio da razoabilidade, ela não pode dar um prazo, não, querem 10 dias. Não é razoável isso. Então, vai ferir o princípio da razoabilidade, porque é um caso muito complexo de se analisar. Bom, eu quero ainda continuar com essa questão, vou voltar aqui, vou acessar aqui as publicações do dia 16. E para isso, para tanto, eu acho que seria importante nós compartilharmos tela, não é? Porque sempre é bom mostrar o documento, a origem da informação. E eu sempre que posso, faço isso, justamente em função para fugir de especulações. Então, o que eu vou dizer daqui para frente, não é porque eu li no site, lá naqueles sites que reproduzem notícias, que vão um reproduzindo a do outro, e quando chega no final, já está totalmente distorcida, e aquela coisa. Então, eu prefiro fazer dessa forma, justamente para evitar qualquer tipo de especulação. Ok, pessoal? Então, vamos lá, está aqui, compartilhar tela, estou na publicação. Deixe-me olhar aqui, vocês provavelmente já estão visualizando a publicação
do Tribunal de Justiça. Vou aumentar um pouco aqui para que fique fácil a leitura a todos vocês. Tá? Então eu vou aqui subir, como vocês podem ver, eu estou aqui ó, no site do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Acre, é o Diário de Justiça, está aqui, ó, como vocês podem observar, ok? Isso aqui é uma publicação do dia 16 do 6, segunda-feira, perfeito? Então, como eu já sei aonde estão, tem um monte de publicações que não nos interessa, evidentemente, isso é público, tá, pessoal? Não é nenhum acesso privilegiado, é muito fácil acessar, mas precisa saber interpretar, evidentemente. Então vamos lá, a primeira questão que fala a respeito aqui ó, é essa daqui. Então tem aqui o nome dos advogados, olha a quantidade de advogados que estão envolvidos nesse processo, para vocês terem só uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, vejam vocês, essa é a quantidade de advogados que estão envolvidos, ou seja, são advogados, digamos, da empresa, advogados também do Ministério Público, que são promotores, mas enfim, não é? Temos também pessoas da empresa, do Ministério Público e advogados que estão ligados diretamente à empresa perita também, tá? Que está atuando, tem novos advogados aqui. Pois bem, está aqui, ó, processo, está aqui o número do processo, aonde nós temos aqui, esse é o número, 0800-224 e tal, como vocês estão vendo, e aqui, como é segredo de justiça, o nome do autor, como vocês podem ver, MP do E do Acre, quer dizer o quê? Ministério Público do Estado do Acre, e o réu YC Limitada, que já deveria ser corrigido esse polo, afinal, a empresa já é SA. Mas tudo bem, isso aí não tem a menor importância, é só um comentário que faço a respeito disso, que normalmente se corrige o polo passivo, nesse caso, da ação. Então tá aqui, ó, Impactos Comercial Limitado, ok? E outros. Aí vem aqui. Primeira decisão publicada, isso aqui deve ter sido acumulado, viu, pessoal? É muito comum, às vezes, sair uma decisão jurídica de um juiz e ele cumula com outras decisões, entendeu? Às vezes ele toma uma decisão hoje, fica pronto para sair para publicação, mas aí demora um pouco, aquelas coisas de fórum, que a gente sempre sabe, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para sair uma publicação, a fila é grande, por aí vai. Então vai acumulando, aí logo depois ele toma uma outra decisão por alguma razão, né, que como esse processo é um processo muito mexido, né, as pessoas estão muito em cima dele pela sua complexidade, então sempre estão mexendo praticamente com ele todos os dias, acredito, ou quase todos os dias. Acho que a juíza também não aguenta mais, mas enfim, faz parte do trabalho dela. Então vejam vocês, então acumulam às vezes uma publicação com a outra, e quando publica, aí soltam 2, 3 situações ao mesmo tempo, e são obrigados a fazer isso, evidentemente. E pode acontecer de uma determinada publicação ela perder efeito, não é? O que é isso? O juiz tomou uma decisão, logo depois ele tomou outra que matou aquela primeira publicação. Pode acontecer? Pode. Tá? Pode acontecer, como aconteceu. Então diz aqui o juiz, ó, afirmo suspeição para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo. Então ele não vai dar, né, justificativa. Aí vem a Constituição Federal, artigo 135, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pois bem, remetam-se os autos ao meu substituto legal, intime-se e cumpra-se. Então, por que ele soltou essa? A explicação está na próxima. Aqui, ó. Tem uma outra aqui, ó, veja, aqui são os advogados, certo? Como eu havia dito. Aqui temos o processo, a parte, né, dizendo quem são, ó, réu IC limitada, impactos comercial limitado e outros, porque tinha assim, a Vanzeler aqui, né, uma das filhas do Carlos Vanzeler, estava envolvida nesses autos, tem o Carlos Costa, James Merrill, esse e outros são essas pessoas. Aí vem assim, ó, de início, agora é o juiz falando, ó, de início, esclareço que a juíza titular da unidade se encontra no gozo de férias. Então é isso, pessoal. A nossa juíza, Thaís, ela novamente estava de férias, como ela ficou no final do ano passado, ela ficou agora, entendeu? Ficará agora em julho, provavelmente, vai saber, né? O pessoal tira férias, assim, aos borbotões, essa que é a verdade, entendeu?
além do recesso forense, que já, a meu juízo, deveria ser considerado férias, todo trabalhador comum nesse país tem direito a 30 dias de férias, né? Eles não é? Porque eles saem de férias, ficam uns dias lá e tal, tem aquele recesso, aí quando quer no meio do ano sai de novo, na primeiro semestre, no segundo semestre, e por aí vai. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito que pouco importa para nós. Então diz que ela estava de férias, tendo sido feito, remetido a esse magistrado, que é um juiz substituto, ok, pessoal? Quando sai alguém de férias, é nomeado um juiz substituto. Em face da portaria conjunta, não importa para nós, por meio da qual fui designado para atuar na segunda vara civil desta comarca, né? Força-tarefa, então existe uma força-tarefa, veja você como são as coisas, né? Existe uma força-tarefa, né, para atuar lá no Acre, o que será, né? Tal portaria não foi revogada, e em face disso, vieram meus autos conclusos. Quer dizer o quê? Para tomada de decisão. Isso quer dizer autos conclusos. Todavia, com fulcro no artigo 135, parágrafo único do CPC, que é o Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para atuar no feito. Comunico à corregedoria para as anotações de praxe. Remeta os seus autos ao substituto legal. Bom, o que quer dizer isso? O próprio juiz que foi designado a trabalhar no processo durante as férias da nossa atribulada juíza, doutora meritíssima Thaís, não é, Calil? Como ela saiu de férias, o juiz que foi designado para poder para julgar esse processo, tomar uma decisão, ele se declarou suspeito, porque ele deve ter parentes, ou ele mesmo, quem é que sabe, né? Entrou na Telex Free, por isso ele é suspeito, tá certo? Então, tá aí a explicação. Essa publicação complementa essa de cima. Afirmo suspeição para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo. Tá aqui ele justificando, ok, pessoal? Então, esse juiz, mas como ela já voltou de férias, é o que eu acabei de falar, eles são obrigados a publicar, mas ficou sem efeito. Agora o que interessa para nós é o que vem agora. Mais uma decisão no mesmo dia, viu, pessoal? Essa publicação é no dia, no Diário do, né? Saiu no dia 16 de junho, perdão. Não é? Um dia antes do Jogo do Brasil, sexta-feira. Então está aqui os advogados, todos eles são notificados através das publicações eletrônicas, está falando de todo mundo aqui, tá? Aí vem aqui, ó, o número do processo novamente, está aqui, aí vem a publicação. Agora, essa publicação, evidentemente, é uma decisão interlocutória. Que decisão interlocutória? Vou agora aqui ao local. Deixa eu ver se eu troquei a tela e trocou para vocês também. Isso, trocou. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Estou acessando o Poder Judiciário do Estado do Acre, Tribunal de Justiça, Estado de Serviços. O que é isso? É o acesso eletrônico ao processo. Então, voltando aqui, ó, estou no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do Acre. Ok? Tudo ok já de novo. Valeu, pessoal. Vamos lá. Deixa eu prosseguir, me concentrar aqui para não perder nada. Bom, aqui são as partes envolvidas, não é? Como eu disse, ó, advogados, olha perito aqui, olha quantos advogados que existem da empresa, tá vendo aqui, pessoal? Deixa eu aumentar um pouco aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui, olha as partes envolvidas. Ok, valeu, obrigado, pessoal, melhorou. Então vamos lá. Ó, está aqui o processo, ação civil pública, segredo de justiça, tá vendo? Ó, está aqui, ó, olha as partes, exibir todas as partes, não vou colocar todo mundo, olha, gente pra caramba. Vamos lá, autor, Ministério Público do Acre, valeu, Fábio Marciano, obrigado, irmão. Vamos lá, Ministério Público do Acre, são 3 promotores e uma promotora famosa para todos nós, não é? Tá aqui, ó, doutora Alessandra Garcia Marques, que sempre aparece na mídia, né, que deu uma bela de uma recauchutada aí para aparecer na mídia, tá? Toda cuidada agora. Vamos lá, o réu,
IYCL, né? Impactos Comercial Limitada. Tá aqui, pessoal. Esses são os advogados, né? Alexandre Teixeira Rodrigues, que é de lá, Vinícius, Wilson Furtado, Elizabeth Cerqueira, Horst Vilmar Fux, não é? Roberto Duarte Júnior e o Dani Fabrício Cabral. Tá aqui, ó. Gomes, não é? Que é o advogado do lado do Mato Grosso. Enfim. Aí vem um réu, ó. Mais um réu. Carlos Roberto Costa, Lívia Vanzeler, tá? CNW, Carlos Natanael Vanzeler, James Merrill, ok? E vem a empresa perita, pessoal. Olha a empresa, Ernest Young, tá aqui. Olha, esses são os advogados que aparecem da empresa perita, tá certo? Então é isso. Aí tem um interessado aqui, né? E aí, como é segredo de justiça, eu precisaria, não sei de quem em geral está interessado aqui, ó. Então eu não sei quem seriam esses não. Então vamos lá, pouco importa também, pessoal. Vamos ver aqui o que aconteceu nesses últimos dias. Olha, dia 18/6, ó, decisão interlocutória, mas eu quero voltar um pouco antes. No dia 17, antes ainda, olha, no dia 9/6, tá vendo? 9/6 aqui, deixa eu fazer assim, ó, decisão interlocutória 9/6, pessoal, é onde eu estou destacando. São essas publicações que eu acabei de ler, entendem? Então tá aqui, ó, decisão interlocutória 9/6. E foi publicado, tá aqui, ó, dia 16/6, percebem? Olha aqui, ó. Até aqui, ó, 16/6. Publicado. Que são essas? Por isso que tem 3 aqui, porque são 3 publicações. Perfeito? Tá aqui, ó, ato judicial encaminhado para publicação. Tudo isso tem que ser certificado, ó. Por isso que tem certidão expedida aqui que vocês estão vendo. Eu não tenho acesso a ela, né? Não tem como ter, porque a gente não tem a senha, ok, pessoal? Então tá aqui, ó, encaminhado para publicação. E aí foi publicado no dia 16/6. Mas observem aqui, olha, aí, ó, juntada de petição. Que petição que é essa, dia 17/6? Provavelmente, muito provavelmente, foi o pedido de dilação de prazo. Pode ser, embora eu acho que eles já pediram antes, né? Na minha opinião, tá? Acho que eles já fizeram esse pedido antes, mas não está documentado aqui, não. Então, aí no dia 17/6 e tal, tem o pedido aqui, mais uma petição. E olha o que novamente aconteceu, pessoal. 17/6, concluso para decisão interlocutória. Quer dizer o quê? Que vem mais uma decisão. Aí vem aqui, ó, decisão, ó, juntada de documento. E tá aqui, ó, decisão interlocutória dia 18/6, que foi quarta-feira agora, pessoal. Quarta, anteontem, não é? Mais documentos juntados, certidão expedida, várias certidões, tudo que acontece no processo precisa ser certificado. Então, o técnico judiciário, ele precisa certificar todos os atos processuais para mostrar que ele fez o serviço dele. Isso é muito comum na justiça em qualquer parte do mundo, tá? Então tá aqui, ó, decisão interlocutória, mais documentos juntados, e dia 20/6, que é hoje, pessoal, hoje é dia 20, correto? Então tá aqui, olha, juntada de documento, um monte de coisas aconteceram só hoje. Agora, o mais importante para nós é que está concluso para a decisão interlocutória. Quer dizer o que isso, pessoal? Quer dizer que vem aí uma decisão. E tá aqui, ó, ato judicial encaminhado à publicação. Ou seja, provavelmente, veja, provavelmente, eu não sei, eu não tenho acesso ao processo. Muito provavelmente, a juíza já tomou a decisão, não é? Através dessa decisão interlocutória, o que será feito com esse prazo. O que ela vai conceder de prazo? Ela vai conceder quanto tempo? Ela vai dar os 120 dias? É o que eu acredito, tá? Eu acho que ela vai dar os 120 dias. Ah, ela vai dar 90, 60, 15 dias, 10? Vai ver nessa decisão interlocutória. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o ponto que se encontra a nossa ação no Acre. Tá? Para depois disso, e vamos começar a correr o prazo, como que ela vai determinar esse prazo, eu não sei. Né? Em qual natureza, né? Ex-nunc, ex-tunc, começa agora, começa a partir do momento do pedido, no momento que se encerrou o prazo, enfim, não sei. Mas o importante, se nós levarmos em consideração
o dia 16 e começar a contar no dia 17, no melhor cenário, para a gente não perder tempo, digamos assim, é muito simples fazer contas, pessoal. É fato que nós, no dia 16, no dia 17 começa a correr, no dia 16 de julho termina 30 dias. No dia 15, como julho tem 31 dias, no dia 15 de agosto, 60 dias. Não é isso? Aí no dia 14 de setembro, porque agosto tem 31 dias, 90 dias. E aí, meus amigos, quer dizer o quê? Que será somente depois das eleições. Se for concedido os 120 dias, a perícia só será concluída e entregue, né? Melhor dizendo, depois das eleições. Quer dizer o quê? Que se isso se concretizar, comecem a fazer contas. Deixa eu voltar para vocês aqui. Vou voltar. Vamos lá, comecem a fazer contas. Se isso acontecer, então, olha só, no meio de outubro aproximadamente, a empresa perita entrega o seu trabalho. Após isso, vai abrir vistas para as duas empresas. Eles vão pedir, eles podem pedir, inclusive, dependendo do resultado, pedir novas provas. Pode, antes da decisão. O Ministério Público pode dizer que quero novas provas, se for contra o Ministério Público. Ou a empresa pode contestar e falar, não, vão pedir provas de tal forma. Não é para poder comparar. Vejam vocês, resumo da ópera. Isso, se sair até o final do ano, a decisão de primeiro grau, hein? Detalhe, decisão de primeiro grau, que fique claro isso. Não há julgamento, não há prova, não há nada, só decisões interlocutórias. Uma perícia em andamento, algo que ainda não se concretizou, e nem sabemos se nesse ano teremos uma sentença. Pode acontecer disso nem sair esse ano, lá no Acre. Só se acontecer alguma coisa diferente. Só se acontecer alguma coisa diferente. Somente assim é que nós teríamos a garantia, não é, de que aconteceria alguma coisa esse ano. Ah, mas espera aí, diferente? O que de diferente? Houver uma interferência política, por exemplo. Como sabemos, esse processo ele tem uma natureza muito mais política e mercadológica do que propriamente jurisdicional. Estamos cansados de falar isso. Não é? Cansados. Já falo isso desde quando eu comecei a fazer os meus vídeos em julho do ano passado. Já de pronto ficou patente de que o objetivo dessa ação é tudo menos preservação de direito de ninguém. É óbvio que não. Então nós temos lá nos Estados Unidos pouco mais de 60 dias, né? Pouco mais de 60 dias, tudo começou em 15 de abril. Hoje é dia 20 de junho, perdão. Então nós temos aí pouco mais de 60 dias e já temos lá a concessão de uma reestruturação judicial, nós já temos uma série de acontecimentos em que estão apontando para a volta da empresa, que ela vai retomar as suas atividades, que esperamos que seja o quanto antes. É claro que vai demandar um tempo, mas lá já é de fato algo direcionado para voltarmos ao trabalho, ou para a empresa voltar a operar. Veja vocês, aqui nós não temos uma perícia pronta, ainda me pede 120 dias, uma das maiores consultorias do planeta. É estranhíssimo, se é que se pode dizer uma palavra. E esses 120 dias, curioso, após as eleições, após ainda memoriais e tal, pedido de novas provas, quem é que sabe? Aonde isso vai parar? Nós temos, infelizmente, em nossas mãos, qualquer coisa, menos um caso jurídico. Menos um caso jurídico. Evidentemente. Não é?
Então, precisamos aí ter muita paciência nesse sentido. Falar também, né, de que as pessoas nunca falam, né? Não vi nenhuma notícia, nenhum jornal de circulação, quando James Merrill foi detido e colocado sob custódia, porque ele não é réu condenado nada, portanto ele não foi preso nesse sentido, ele foi detido e está sob custódia, estava. Ele foi liberado, não é? Porque é uma injustiça muito grande, né? O cara não é réu, digamos assim, condenado, e já estava em regime de custódia, de semiprisão, por assim dizer. Não é? Então, são pequenas coisas que vão acontecendo e que vão colocando as coisas nos eixos. Não é? Outra questão, então, já sabemos aí que James Merrill foi solto. Deve estar sob vigilância, fala de limitações territoriais, que ele vai ter que fazer isso, pouco importa. O fato é que gradativamente as coisas vão se esclarecendo no seu devido tempo, tudo será esclarecido, é o que se espera. E aqueles que tiverem algo que responder em função de determinados atos, criminosos ou não, irresponsáveis, por imperícia, o que for, cada um vai responder com a sua parte. Esse que é o fato. Ninguém vai poder fugir aí dessas questões, não é? Se vai ser justo, se não vai, é o risco. Esse é o sistema. Esse é o sistema. Pois bem, a situação nos Estados Unidos. Como todos sabem, a situação nos Estados Unidos está em franco desenvolvimento da reestruturação da empresa. Então, muitos atos têm acontecido, são formalidades. Então, o Stephen Bidar, que é o cidadão que vai contratado, digamos assim, né, pela US Trustee, que vai tomar conta, que vai fiscalizar, que vai estar próximo da gestão, vai ter as informações da empresa. É ele quem vai acompanhar todos os acontecimentos da reestruturação. Então, recentemente ele colocou um monte de pedidos, né, para colocar empresas particulares que vão auxiliá-lo, evidentemente, não é? Porque é caso complexo. Pensando que a coisa é fácil, meu amigo. Chega, acusa e está tudo certo? Não existe. E sabe-se que ninguém vai provar aquilo que não existe. Então, não é pirâmide financeira e os caras não conseguem entender. E aí vai ter que ter aí o acompanhamento desse cidadão e vai ter que, ele já pediu, né, e já foi habilitado no processo, essas empresas particulares, não é, para poder auxiliá-lo aí nesse processo de reestruturação da empresa, lá nos Estados Unidos. Ok? O nome dele é Stephen Bidar. É uma empresa, inclusive, contratada pela US Trust, que vai acompanhar legalmente, né? São os promotores americanos que vão acompanhar aí toda essa situação. Como eles são advogados, eles não são especialistas em gestão empresarial, por isso que precisam ter pessoas especializadas para isso. E essas formalidades estão acontecendo. A empresa vai ter que atender, já foi definido que o Stuart Macmillan é o CEO da empresa, enfim, a Marshall, Álvares and Marshall, né, que será a empresa que vai ajudar nessa reestruturação, a KCC vai continuar trabalhando, Gordon Traurig, Greenberg e Traurig é quem vai ao escritório de advocacia, e já falei disso na transmissão passada. Então essas formalidades estão em andamento, e no devido momento correto, haverá sim uma reunião, ok? Uma espécie de encontro, como ia acontecer em Nevada, que já estava definida a data, que seria dia 22 de maio, perfeito? Em que a empresa, muito provavelmente, vai apresentar o seu plano de reestruturação. E aí o Stephen Bidar deve participar de todos esses atos. Então ele vai tomar pé, digamos assim, de todas as informações da empresa e vai participar de todos os atos, não é, administrativos, financeiros da empresa. Vai analisar tudo e tal, e vai se reportar com a US Trustee. Tá? Isso que é importante que se saiba. Então, em determinado momento, vai apresentar esse plano, talvez haja um ajuste aqui, outro ali, uma opinião aqui, outra acolá, aquela coisa toda, tá certo? Sendo assim, aí, evidentemente, que tudo começa a andar e a empresa voltaria a operar. Só que aí vai ter que arrumar sistema, os caras entraram lá, meus amigos,
na sede da empresa, quebraram tudo. Ou você acha que a polícia chega, por gentileza, você poderia puxar aquele fio com cuidado e tal? Os caras arrebentam tudo. Eles não estão nem aí. Eles foram para apreender o material dos servidores e os caras arrebentam. Então tudo precisa ser arrumado. Então veja, é um processo, não no sentido legal, processual, não é disso que falo, mas é um processo de reestruturação administrativa, da infraestrutura tecnológica, e isso vai demandar um certo tempo.